Olá pessoal, aqui estamos mais uma vez para um bate-papo, para uma conversa, uma mini palestra sobre um tema espírita ligado ao Templo do Amor Universal. No Templo do Amor Universal a gente estabelece temas mensais e o tema do mês de junho de 2020 é o vício ou os vícios. Quando eu penso em vícios, eu penso primeiro, todos temos, cada um o seu, cada um num grau diferente ou num período diferente da vida, todos nós temos vícios. Não adianta querer estabelecer, eu sou melhor nisso, o fulano é melhor. Não, não é essa a questão. Não é por aí que a gente tem que partir. Todos nós temos os nossos vícios, os nossos erros, as nossas falhas. E a meta principal do Espiritismo é que a gente possa fazer a reforma íntima. É o conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo é conhecer os próprios vícios, é conhecer as próprias sombras. Quando a gente conhece as nossas sombras, a gente consegue lidar com as nossas sombras e gerar luz. Não é fácil, não estou dizendo que é mágica, não é nada disso. Mas a gente precisa encarar mais fortemente os nossos vícios. E aí, quando eu estava pensando sobre o que falar, eu lembrei muito do que está acontecendo nesse momento da humanidade e acho que é importante a gente não se furtar a essa fala. A recomendação da Organização Mundial de Saúde, dos governos estaduais, é que fiquemos em casa. Em vários países, isso foi tomado de uma forma radical. E as pessoas realmente ficaram proibidas de sair para qualquer coisa. Aqui a gente tem uma situação diferenciada. Não vou entrar no mérito da questão, mas o que importa é, quem puder, fique em casa. E aqui o que importa é com que qualidade se fica em casa. As pessoas têm colocado muito na internet piadinhas e memes que falam de que nós vamos sair dessa mais gordos e mais preguiçosos. Por que não loucos? A questão é, será mesmo? Será que isso é obrigatório? Será que a gente precisa enlouquecer ou comer desmedidamente? Será que a gente não pode criar uma outra relação com o estar em casa, o ter que ficar em casa, o não precisar sair? E esses memes que falam de comer desmedidamente, às vezes são até engraçados, mas rir também nos ajuda a aprender. Mas eles me remetem à questão da gula. E o que é a gula na história da humanidade? É um dos 7 pecados capitais. Nossa, mas aí pecado capital ficou muito diferente da história. Pecado capital não é uma coisa da Igreja Católica? Se levado ao pé da letra, sim. Mas se a gente, como ser humano, for entender o ensinamento, a gente consegue ir mais fundo. Então, para isso, vamos remeter um pouquinho à história. O que significa pecado? Errar o alvo vem do hebraico e diz que pecar é errar o alvo. Então, a gente não peca porque a gente é do mal, mas porque a gente não sabe para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo. Essa é a origem do termo. Na Idade Média era comum fazer listas do que pode ser feito e do que não pode ser feito, das virtudes e dos pecados. Essas listas facilitavam que as pessoas decorassem o que podia ser feito e o que não podia ser feito. Por quê? Eram pessoas de muita ignorância, pessoas analfabetas, poucas pessoas eram alfabetizadas na época da Idade Média, e ter essas listas do que fazer facilitava a memória, facilitava o ensino da catequese para essas pessoas. Na Idade Média se usava imagens para que as pessoas entendessem o que aconteceu na Bíblia. Aquelas grandes pinturas têm essa função. E as listas do que fazer e do que não fazer eram um treinamento moral possível à época.
levado a uma escala mais radical, mas na época era o possível e era o que se tinha. Tomando por base as epístolas de São Paulo, o Papa Gregório Magno definiu como sendo 7 os principais vícios de conduta, ou os 7 pecados capitais. Então, o pecado capital é vício de conduta: gula, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e inveja. Em termos psicológicos, esse conceito de pecados capitais é considerado como um instrumento para que o fiel conhecesse a estrutura do mal e pudesse se defender do mal. Se eu sei o que é errado, eu passo a aprender o que eu não posso fazer e passo por isso a aprender o que eu posso fazer. Então, para cada pecado capital, a gente vai encontrar uma virtude. A gula tem a sua virtude na temperança. A avareza tem a sua virtude na generosidade. A inveja tem a sua virtude na caridade. A ira encontra virtude na paciência. A preguiça encontra virtude na disciplina. A luxúria na castidade. A soberba na humildade. Quando eu tratei desse assunto fisicamente na palestra lá no Templo da Mão Universal, eu me liguei nesse último, a soberba, que a gente traduziu como vaidade. Mas o tema é ficar em casa. Tá, e aí a gente tem a vaidade da telinha, do mundo digital, que tá correndo solta. Essa ainda é uma coisa que a gente precisa lidar. Mas o fato de ter que ficar em casa começou a desmontar isso também. Um monte de gente postando coisas sem maquiagem, fazendo bobagens do dia a dia, sentado numa rede lendo um livro. O ficar em casa conduziu as pessoas a rever conceitos, alguns conceitos. E é fundamental que nesse momento a gente olhe para si mesmo. Cada um olhe para si mesmo. Falar de que nós vamos sair dessa mais gordos. Esses dias uma amiga publicou um negócio, eu ri muito dela. A máscara pesa, porque ela subiu na balança e tinha uns 4 quilos a mais. Aí eu brinquei com ela, não, o moletom pesa mais. Porque a gente está usando muito moletom também, agora que esfriou, inclusive. Mas não é essa a questão. A questão é que no ter que ficar em casa, morrendo de ansiedade, morrendo entre aspas, mas cheios de ansiedade, de angústias, de medos, as pessoas comem mais. Será que não é o caso da gente se conhecer? Será que não é o caso da gente pensar se é isso que eu preciso? Eu tenho que ficar em casa, ok. É mais prudente eu ficar em casa, ok. Como eu vou tornar esse momento melhor para mim? Se eu torno esse momento melhor para mim, eu torno esse momento melhor para as outras pessoas que moram comigo. Se eu aprendo que eu preciso estabelecer uma outra relação comigo mesmo, eu vou estabelecer uma outra relação com a comida. Porque não, a relação com a comida é uma relação com a gente mesmo. A relação com a comida não é uma relação com o pôr na boca. É uma relação comigo mesmo, o que eu ponho na minha boca, o que eu preciso, o que vai me alimentar, o que vai me satisfazer. Não é fácil? Não. Porque a gente está tão acostumado a... Vou no chocolate. Eu mesma ontem caí no chocolate. E tá tudo bem. Um dia no chocolate a gente não morre.
questão é quanto eu preciso disso ou quanto eu estou me dando o direito a um prazer de um momento. O quanto eu quero esse prazer deste momento. O quanto eu preciso deste prazer deste momento. Então vamos voltar nos opostos. Se eu tenho a gula, eu tenho a temperança. Que é isso? Não é que eu sou proibido, não é que é pra gente ficar maluco com a comida. Mas é que é pra gente se conhecer. O que eu quero, o que eu posso, o que me faz bem, o que me faz mal. É o conhece a ti mesmo. É o momento para buscar essa prática. E a outra é a preguiça. Qual é o oposto da preguiça? É a disciplina. É a disciplina. Ah, eu não preciso sair, então eu não acordo muito cedo. Tá, ok. Mas e o resto do dia? Faz o quê? Ou não faz? Eu sei que cada pessoa tem a sua demanda. Que tem gente que isso é muito sofrido. Que esse momento é muito sofrido. Mas é que a gente precisa, mesmo no muito sofrido, olhar para dentro de si e ver se acha essa sementinha divina lá dentro de cada um. E fazer o que há de melhor em cada um. Por si mesmo. E olha que eu estou falando só dessas duas coisas. E não estou colocando as pessoas que têm ansiedade, depressão, como condições físico-químicas. Estou colocando da pessoa que, simplesmente por estar privada de ir à rua, resolveu enlouquecer com a comida. Ou resolveu que também não faz absolutamente nada. São coisas diferentes e a gente tem que saber dosar e saber respeitar o de cada um. As pessoas que têm os seus problemas precisam cuidar, além do fato de não ir para a rua, cuidar dos seus problemas. Mas e os outros? Que o grande problema é não ir para a rua. Ok, vamos aprender a viver com a nossa casa. Vamos fazer da nossa casa e, no caso, do nosso corpo, o melhor lugar. O nosso corpo sofre com a gula. E o nosso corpo é o instrumento de evolução nesse planeta, neste momento. A gente tem várias vidas, ok. Mas neste momento, nesta vida, eu, Patrícia, tenho este corpo, então eu tenho que cuidar deste corpo. Na próxima vida eu cuido do próximo corpo. Tem um médico amigo que é espírita e é médico e ele fala que a gente vive de aluguel e que o ser humano é muito burro, porque o ser humano detona a casa alugada e mora mal. No dia de devolver a casa, vai pintar, vai desentupir o cano, vai arrumar os buracos na parede. Mas viveu anos naquela casa caindo aos pedaços. Isso não é inteligente. Enquanto a gente está vivendo com o corpo, a gente tem que cuidar do corpo. Acho esse ensinamento dele fantástico. Não é por acreditar em várias vidas que eu não tenho que cuidar dessa. E a comida é viciante. Algumas comidas mais do que outras. Principalmente as mais gostosas, o que é uma crueldade do destino, mas, enfim. E ficar na preguiça é viciante. É viciante.
vou dar um exemplo simples. O dia que eu acordo e fico assim, sento na frente da televisão, é um dia que não rende. É um dia que não rende. Sem motivo nenhum. Porque você vai ficando ali. Vai ficando, vai ficando e vai ficando e tá cada vez mais preguiça de levantar. Então essas duas coisas, elas maltratam o nosso corpo. Porque se você come mal e muito e não tem disciplina para fazer as suas coisas, você está maltratando o seu corpo duas vezes. Eu vou pegar um ensinamento agora de um livro espírita, pra gente, né, não fugir demais. Hamed nos ensina: denominamos 7 pecados capitais como as dores da alma. Então não é porque a gente é mau, é porque a gente sofre de uma dor. Na atualidade, graças ao valioso concurso das doutrinas psíquicas e da psicologia espírita, esses pecados são considerados mais como desajustes, neuroses ou desequilíbrios íntimos. Então, quando a gente ataca uma geladeira ou falta colar no sofá, é porque tem um desequilíbrio íntimo. E eu não estou falando de que a gente não pode ter estes momentos. Claro que pode. Mas é a questão da balança, do equilíbrio. Se eu num dia fiquei na preguiça, comi horrores, um monte de bobagem, no outro dia eu vou dar um jeito. Eu vou fazer uma atividade, eu vou produzir alguma coisa, eu vou ler um livro, eu vou ouvir música, eu vou dançar na minha sala, eu vou fazer alguma coisa por mim. Vou comer uma saladinha, uma sopa. Equilíbrio. Nutricionistas, uma linha da nutrição diz que você tem que ter um dia do lixão. O que é o dia do lixão? É o dia que pode tudo. No dia seguinte você volta à sua dieta. E isso é muito mais saudável também do que a sua cabeça ficar se torturando. O vício é uma questão de desequilíbrio. A gente cai no vício porque entra em desequilíbrio. A gente cai no vício porque perde a noção do limite. Então, quando o remédio fala disso, ele está dizendo que os pecadores precisam de autoanálise, reparação e tratamento. Mais do que de condenação, repressão ou castigo. Mas principalmente de autoanálise. A gente precisa se conhecer para não cair de novo no vício. A gente precisa sair da quarentena, que nem está sendo uma quarentena tão rigorosa no nosso país, mas a gente precisa sair dessa melhor do que entrou. Senão a gente não aprendeu muita coisa. A gente precisa viver a nossa saúde melhor. Cuidar do nosso corpo físico como um instrumento precioso de aprendizagem. Uma outra palestrante amiga nossa lá, ela fala assim: a gente tem várias vidas, mas eu, nessa vida, nesse ano, nesse corpo, é uma vida só, é uma chance só. Posso até parcelar as dívidas para depois, mas o meu cuidado é agora. E o Hamed continua: entendamos que as dores da alma são fases naturais da evolução terrena, nas quais estagiam todos os seres em crescimento espiritual, aprendendo a usar convenientemente seus impulsos inatos ou forças interiores. Então não é pra gente achar que pecador vai arder no fogo do inferno. Errou o alvo uma vez, acerta na outra. Mas é o que Jesus nos ensinou: vigiai e orai. Vigiai vem primeiro.
Depois, orai. Não adianta rezar e pedir um monte de coisa se a gente não se cuida. Ai, meu Deus, me dá saúde, mas eu como tudo errado. Eu não faço uma atividade física. Eu não me disciplino com o meu corpo. Eu sento torta. Como é que eu peço saúde se eu, que sou a primeira responsável a cuidar dessa minha casa terrena, não cuido da minha casa terrena? Então, o que aqueles líderes católicos ensinaram ao falar dos 7 pecados capitais tinha essa função: vigiai e orai. Aprende a fazer o que é certo para você não fazer mais o que é errado. Às vezes a gente precisa de um susto, de um baque para aprender isso. O susto a humanidade inteira está passando por ele agora. Só que pessoalmente cada um precisa viver o seu autoconhecimento, refazer os seus caminhos. Porque se nós não nos cuidarmos, nós vamos cair nas armadilhas das nossas próprias falhas. Isso não é frase minha, tá? É do Hamed. Cairemos nas armadilhas das nossas próprias falhas. Nós adoeceremos. Nos adoeceremos. Então, a gente pode brincar, a gente pode fazer memes, mas a gente precisa ter a consciência de que a gente precisa sair dessa melhor. E sair com corpos saudáveis para depois voltar para a rua, para o trabalho, para a rotina, para o que quer que seja, mens sana in corpore sano. Ou seja, a cabeça está boa num corpo saudável. Já diziam em latim os antigos. Cuidem-se, cuidem das suas casas, das suas mentes, dessa casa, que é um privilégio termos, estarmos encarnados neste momento. Parece torturante, mas na verdade é um privilégio. Estamos aproveitando uma oportunidade. Façam as coisas com juízo, pensem 2 vezes. Mas a gente precisa fazer o exercício assim, maior. Eu preciso, eu quero, eu posso, eu dou conta disso. Meu corpo dá conta disso. Porque aí a gente faz a prece do Pai Nosso e pede: livrai-nos do mal. Mas a gente não precisa correr atrás do mal, né? A gente pode dar essa forcinha para Deus. Fiquem todos com Deus. Que tenham um fim de semana maravilhoso. Uma semana melhor ainda. Que a gente tenha serenidade. Muita paz nesse momento. Principalmente paz interior. Estando em casa. Ou podendo sair de casa. Ou precisando sair de casa. Que a gente leve a centelha divina e a paz dentro de cada um de nós. Obrigada.